Olá, sejam bem-vindos. Está começando mais uma edição extra e hoje, é claro, o tema é a pandemia do coronavírus e a mobilização para achatar a curva de contaminação do vírus e também diminuir os impactos econômicos e sociais dessa situação. Hoje eu estou praticamente sozinho aqui no estúdio, atendendo as recomendações da OMS, Organização Mundial de Saúde, de prevenção, as regras de distanciamento social, e por isso a nossa conversa com os nossos convidados de hoje vai ser remota. Agradeço a participação do colunista político do grupo NSC, o Piara Boschi. Obrigado, Piara. Obrigado, Fábio. É sempre um prazer estar aqui com vocês na TVAL também. Vamos conversar bastante sobre esse assunto hoje. E a gente tem a participação também do jornalista Emanuel Soares, do jornal Conexão Comunidade. Obrigado, seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite mais uma vez e hoje cada um no seu lugar, né, na sua quarentena, digamos assim. Como tem que ser, né? É, verdade. Eu vou pedir agora, já de início, para soltar o VT do presidente da Assembleia Legislativa, Júlio Garcia, que fala sobre a pandemia e o papel da Assembleia aí nesse processo. Catarinenses, o momento que enfrentamos é um momento de muita dificuldade. Todos estão dando a sua cota de sacrifício. Todos estão se esforçando para que, unidos, nós possamos enfrentar essa crise. A Assembleia Legislativa não podia ficar fora desse esforço. Por isso, no dia de ontem, tomamos medidas duras no sentido de economizarmos ao máximo para poder fazer frente às despesas nos próximos meses. Não conhecemos ainda a arrecadação do Estado nos próximos meses e por isso temos que tomar todos os cuidados. Tudo que não queremos nesse momento é demissões, reduções de salário na medida do possível e assim vamos enfrentar a crise, cumprindo a nossa parte. A Assembleia tem dado a sua contribuição para que o governo tenha condições de fazer a sua parte também, ajudando no enfrentamento desse momento tão difícil que passamos. Esperamos a compreensão e a participação de todos, que juntos possamos sair dessa crise ainda mais fortes. O Piara e o Emanuel. O deputado falou, uma das coisas que ele falou foi a necessidade de cada um, todos os setores darem a sua contribuição e de uma união de esforços nesse momento. Acho que esse é o caminho, né? Quem que começa a falar? O Piara? Pode ser? Pode ser. Bom, é um momento em que toda a sociedade vai, de alguma forma, ajudar, contribuir, seja, muitas vezes, sem poder até escolher como é que vai contribuir, porque tem muita gente que vai ter salário afetado, vai ter seus ganhos afetados, e é um momento em que as instituições têm que mostrar também essa disposição de estar fazendo esses cortes, que muitas vezes podem até ser simbólicos, cortar um percentual de um salário de um funcionário, não foi o caso ainda na Assembleia Legislativa, mas algumas câmaras estão se movimentando nesse sentido. Recentemente, Criciúma aprovou redução de salário de comissionado, de vereador, Florianópolis também está nessa intenção, mas não é isso que vai pagar a conta, mas é uma conta que todo mundo tem que ajudar a pagar, e a gente tem que mostrar que a gente está num momento de exceção. E esse momento de exceção exige medidas duras, inclusive onde existe essa possibilidade. O orçamento do Legislativo, do Judiciário, dos poderes, ele é um orçamento robusto e ele tem possibilidade, tem margem para esse tipo de iniciativa, como toda a sociedade está fazendo. O governo do Estado vai ter uma queda de arrecadação, ou seja, vai ser um corte compulsório, então quem não sofre afeta também os poderes, é claro, mas a sociedade vai ter que, como um todo, fazer esse tipo de gesto. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão da arrecadação, as perspectivas até o final do ano, mas eu queria antes que o Emanuel comentasse sobre essa questão aí da mobilização que tem que ser geral nesse momento. Gadotti, a gente tem visto isso nesses últimos dias, né? Um dos pontos que mais me chamou a atenção foi o fato do prefeito de Florianópolis ter cortado um pedaço do próprio salário, assim como os dos secretários municipais. E é justamente no momento em que a gente fala que não pode haver política, e eu digo politicagem, né, para tratar uma pandemia tão séria como essa do coronavírus, é muito importante que, nesse momento, essa classe tão recriminada que tem sido a da política, dê o exemplo.
Deu exemplo cortando na carne, cortando o próprio salário, cortando as regalias, que muitas vezes não são poucas na Assembleia, não são poucas nos poderes executivos, não são poucas nos legislativos municipais em si, ou no legislativo do Estado, como é o caso da Assembleia, mas é muito importante que isso aconteça, porque o exemplo, nesse momento, não é só o cidadão que tem que dar, não. São aquelas pessoas que também se envolvem no processo para bater de frente com esse problema que a gente está vivendo, que é um problema muito sério da epidemia de coronavírus, mas essas pessoas que se envolvem nesse processo, que são o caso dos políticos, dos legisladores, eles têm que dar o exemplo cortando na carne. Acho exatamente muito bem feita essa medida da Assembleia Legislativa. Eu acho que poderia até ir um pouco mais além, cortar muitas regalias que existem no parlamento, mas evidentemente é um começo. Deixa eu pegar esse gancho aí, Emanuel. No final de março, dia 20 de março, a Assembleia baixou o decreto que baixou o estado de calamidade pública em Santa Catarina. Foi a primeira vez que o Legislativo fez isso. Todas as outras iniciativas foram do Executivo quando isso aconteceu. Eu pergunto para vocês, vocês fazem a leitura de que a Assembleia puxou esse debate aí dos poderes, sobre a importância dos poderes realmente se mobilizarem e entrarem aí nesse circuito para discutir soluções para a crise, para diminuir a dimensão da crise? A gente ainda vê, Gadotti, uma certa desarmonia nas ações dos poderes que deviam estar muito mais unificados nessa questão. A Assembleia tomou a iniciativa, em seguida o governador ampliou, a Assembleia tomou a iniciativa da calamidade, mas ela demorou um pouco, inclusive com os seus próprios funcionários a decidir mandar todo mundo para casa, né, o máximo possível. Mas isso foi possível com o decreto do governador. Então, há um desencontro que a gente vê, inclusive recentemente. Agora, a Assembleia tem um ato analisa, acolheu na sua Comissão de Constituição e Justiça um ato de sustação, de uma proposta de um deputado de sustação dos decretos. Isso é uma prova a CCJ de que não há nenhuma articulação, nenhuma conversa entre os poderes sobre o que deve estar sendo feito hoje. Isso eu acho muito grave, muito assustador, essa desconexão. Era o momento de estar todos juntos no mesmo gabinete de crise, Assembleia, Governo, TJ, MP, Tribunal de Contas, e a gente vê assim, iniciativas isoladas, esparsas. Isso me assusta um pouco, Gadotti. Qual a tua leitura, Emanuel? Mas houve, para mim, uma desconexão desde o início dessa confusão toda do coronavírus, Gadotti e Piara, porque a gente viu, de princípio, primeiro os municípios, especialmente Florianópolis, tomando medidas duras, e depois, sim, surgiu o Estado, e aí, por último, apareceram os poderes legislativos. Acho que essa desconexão está um pouco mais atrás, está desde o início, quando começou essa pandemia, que eles viram a gravidade dessa situação toda, que a gente tem vivenciado com esse aumento expressivo no número de casos, né, que passamos aí de 500 casos testados positivos nessa semana aqui no estado de Santa Catarina. Isso. Mas eu acredito que é possível, né, que aconteça de uma forma mais forte e até maior, uma conexão entre todos os poderes, para que a partir de agora, tendo em vista que há uma pressão de diversos meios, até para liberar aí, né, uma série de atividades, se tome medidas conjuntas. Ontem, inclusive, eu já vi o governador tendo uma posição um pouco assim, né, de que não, olha, nós vamos apoiar os municípios, né? Então, aparentemente, começou-se a ter pelo menos na minha leitura, começou-se a ter uma medida um pouco mais de união, mas ainda assim, desde o início, a gente vê uma confusão, cada um partindo por um lado, e não se vê uma conversação unificada em toda essa história. Mas eu tenho percebido, pelo menos os chefes dos poderes, conversando bastante, né? Sentando na mesma mesa, no caso, videoconferências, e conversando bastante, tentando alinhar ações e medidas. Economia de recursos, a Assembleia aprovou alguns projetos no sentido de apoiar microempresas, de alguns setores, enfim. O que vocês acham, então, que está faltando ainda? A gente vê, por exemplo, até escrevi uma coluna sobre isso no final de semana passado, no último final de semana. A Assembleia Legislativa apresentou um pacote de medidas emergencial na área econômica. Esses projetos que foram aprovados em sessão virtual, nas primeiras 2 semanas, sem reunião das comissões, eles são com pauta definida por acordo de líderes, projetos construídos na véspera e antevéspera.
Essas medidas, elas são um pacote econômico emergencial para socorrer as pessoas, as famílias, a sociedade, impedir cortes de luz e água, a postergação do ICMS, diversos outros projetos que lidam com burocracias, mas que mostram isso, que agora vai tudo cair no colo do governo do Estado, e o governo do Estado vai analisar se pode pagar essa conta, se consegue levar isso adiante, e também a própria questão da legalidade, que não foi observada em muitos casos. Há vícios de origem de iniciativa em diversos desses projetos que foram aprovados. Isso é falta de conversa, isso é falta de diálogo, como eu falei. A Assembleia não agiu errado, porque a Assembleia agiu na omissão do governo. E na omissão se age, se cria o fato. Agora, vai ser mais complicado depois, porque se aprovou uma postergação de ICMS que o governo imediatamente sinalizou que não pode fazer, não vai conseguir fazer. Então, o que isso gera de expectativa nas pessoas? As pessoas comemoram, o ICMS eu vou conseguir prorrogar. Aí vem o governo e diz que não. Semana que vem provavelmente vem o veto. E aí vai voltar para a Assembleia, vai derrubar esse veto. É um clima de essas soluções têm que ser encontradas juntas. O governo e a Assembleia tinham que ter sentado para decidir que tipo de postergação de ICMS é possível nesse momento. A mais possível. E a gente não tem isso. A gente tem iniciativas, poderes ocupando vácuos, mas que são necessários, mas que vai gerar mais expectativa e frustração na sociedade no momento que a gente só tem expectativas e frustrações. Emanuel. Bom, isso aí que o Piara comentou, né, do ICMS, que provavelmente haverá um veto do governador, é o reflexo da política do governo Moisés, que é uma política unicamente de estar restrito a ele mesmo, né? A gente não vê o governador, só vimos agora, diante da crise, o governador agindo, muitas vezes vindo ao público falar. Mas, enfim, por muitas vezes o governador não veio a público, não negociou com a Assembleia Legislativa. Se tivesse uma proximidade um pouco maior do Poder Executivo Estadual com o Legislativo do Estado, talvez isso aí que nós vamos ver ainda, nessa questão do veto, talvez isso aí não teria sido melhor amarrado, digamos assim, para poder ir à frente com essa medida da Assembleia Legislativa. Mas eu queria destacar aqui algo que foi muito importante que a Assembleia aprovou, que é essa questão de evitar o corte de luz, fornecimento de luz. Tem muita gente que a essas alturas do campeonato, Gadotti e Piara, não tem o que fazer. São pessoas autônomas, né, que trabalham aí, evidentemente, né, dependem do próprio trabalho para ganhar o seu ganha-pão. E essas alturas do campeonato não tem trabalho, porque há uma crise instalada, e aí os autônomos também diminuem a força de trabalho para eles, pelo menos a demanda, e aí não tem fazer, não tem comida. Essa semana aqui eu recebi cerca de 10 pedidos de auxílio de pessoas que não têm arroz e feijão em casa. Então é o momento em que a Assembleia aprova uma medida dessa, para evitar que a luz seja cortada para pessoas de baixa renda, como é a maioria desses aqui que a gente está relatando, é muito importante, porque as pessoas, sinceramente, se viram numa encruzilhada nesse momento, sem saber o que fazer diante do caos instalado pelo coronavírus, que é uma doença que afeta não só o sistema de saúde, mas afeta, num contexto geral, a economia também. Agora, essa questão específica do ICMS é uma reivindicação dos empresários, né? A Assembleia acabou canalizando e aprovando uma reivindicação forte do empresário, que está com a corda, já estava complicado, agora piorou ainda mais, as demissões já estão começando, a gente já está vendo isso, né? Especialmente aqui na região, o setor de serviços. Quer dizer, vocês acham que realmente o Executivo não vai ter condições de não atender a isso, a vetar? Ela vai ter. Não, é o momento de saber, não é o momento de se preocupar como é que a conta vai ser paga, é o momento de fazer. E depois a gente vai ter que correr atrás. Quando a gente fala do empresário, a gente está falando também do dono de um pequeno estabelecimento, dono de um pequeno comércio, que provavelmente opta pelo Simples, e os impostos federais ele já estavam podendo prorrogar, e agora ele pode prorrogar também pelo o ICMS, que é cobrado dentro do Simples, mas isso o governo do Estado sinalizou que pode fazer, que isso já foi acertado no CONFAS. A questão maior é para quem está fora do Simples, e a Assembleia aprovou para todos, né? Então, mas aí a questão de isonomia também, vai cobrar de uns, não vai cobrar de outros, mas a gente tem que relativizar algumas coisas, porque o caixa ele é cruel, o dinheiro não entra, o Estado para também, mas a gente tem que ver, a maior fatia de arrecadação do ICMS é energia elétrica que estamos consumindo, então talvez haja um calote maior por conta da coisa.
Combustíveis estão sendo, os postos de gasolina estão abertos. O terceiro item de maior fatia da arrecadação de ICMS é o supermercado está aberto. Tem que medir o que vai ser esse rombo. A gente tem as projeções, mas a gente tem que ver, o governo federal vai ter que fazer sua parte, a dívida está suspensa, o pagamento da dívida, aquele boleto milionário que chega todo mês para o governo pagar para a União, ele está suspenso. Vão ter que existir contrapartidas, vão ter que haver soluções, vão ter que se construir, mas assim, sempre junto, né, com unidade. Aí é que está. Por isso que essa questão de ICMS tinha que ser conversado, um projeto que viesse do governo e que os deputados pudessem palpitar. É diferente da Assembleia aprovar um projeto da bancada do MDB e o governo dizer o que pode fazer. A lógica está errada, mas é como foi construído, e agora a gente vai ter que botar isso em pé. Eu queria que a gente explicasse também, conversasse um pouquinho, explicasse ao telespectador e conversasse sobre isso, sobre essa questão da importância do decreto de calamidade pública. Por que ele é importante, do ponto de vista orçamentário, numa situação emergencial como essa? O Piara. Bom, ele criou as condições para que se fizessem todas as ações de restrição e também para que o Estado viva esse momento de dificuldade. Assim. Isso vai poder ser usado judicialmente, vai poder ser usado de várias formas. É um instrumento que o Estado tem para esse tipo de momento, que é um momento de... Para não ficar amarrado à lei fiscal, né? Exato. Se usaria em caso de emergência climática, a gente está tão acostumado, Santa Catarina, sofrer tanto com enchentes, com tornados. Agora a gente tem essa que não é visível, mas está no ar, né? Sim. Manuel? Exatamente, a gente tem aí esse decreto de calamidade pública, mas isso não significa que o governo pode sair gastando com absolutamente qualquer coisa. É unicamente responsável por gastar aquilo necessário para combater essa questão do coronavírus. E, aliás, é uma situação muito séria essa, porque a gente tem visto aí uma série de ações importantes, evidentemente, que são tomadas com a aplicação de recursos do Estado de Santa Catarina para melhorar a questão hospitalar, mas ainda assim a gente está muito aquém daquilo que deveria ser absolutamente necessário para o dia a dia, né? A gente está, parece que, correndo atrás do prejuízo com esses investimentos que estão sendo feitos com calamidade pública. Essa semana aí foi anunciado um hospital de campanha, né, na região do Vale do Itajaí para atender aí as pessoas que vão chegar com sintomas daquela doença, né? Se bem que nem tudo sempre é coronavírus, mas eles estão tratando agora praticamente qualquer síndrome respiratória como suspeita de coronavírus até ter a confirmação. Mas, enfim, esses recursos, eles têm que ser bem aplicados e bem estruturados nesse momento para a gente também ter daqui para frente uma melhoria no sistema. Que não adianta a gente ter aí, passar a vida inteira, Gadotti e o Piara se queixando, ou a mídia fazendo reportagens dos problemas no Hospital Governador Celso Ramos, nos problemas no Hospital Regional de São José, que são alguns dos hospitais aqui da Grande Florianópolis, mas a gente poderia ir a Joinville, Criciúma, Meio Oeste, Chapecó. Todos os hospitais do Estado, que são de administração do Estado, enfrentam problemas sérios de infraestrutura. Então, esse dinheiro agora que está sendo liberado a balde pelo decreto de calamidade pública, tem que vir também para fortalecer o sistema daqui para frente, porque a gente não pode tolerar que esse investimento seja feito daqui a um ano e meio, nós estejamos de novo falando de problemas em emergência, problemas da falta de materiais básicos dentro dos hospitais, o que daí também seria um absurdo. Manuel, esse deve ser certamente um dos legados aí pós-Covid, que é discutir com mais seriedade a estrutura de saúde pública do país, do Estado e do país, com certeza. A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta em seguida para tratar dessa questão da saúde pública e também dos reflexos econômicos e sociais da pandemia. Estamos de volta com a edição extra, que hoje está discutindo a pandemia do coronavírus. Nossos convidados são os jornalistas do Piara Bosque, do Grupo NSC, e Emanuel Soares, do jornal Conexão Comunidade. O Piara e Emanuel, a Assembleia aprovou a convocação, um requerimento do deputado Bruno Souza, para ouvir na terça-feira o secretário de Estado de Saúde, o Elton de Souza Zeferino, sobre as ações que estão sendo tomadas em Santa Catarina para estruturar o sistema de saúde com o aumento de casos. Eu queria uma avaliação de vocês, vocês estão acompanhando desde o início,
Como é que vocês avaliam o trabalho que o Estado está fazendo nesse sentido? Primeiro, em termos de estrutura do sistema de saúde, unidades hospitalares, e também as medidas adotadas em relação ao isolamento social, que foram adiantadas em relação a outros estados do país. Quem começa? Bom, Fábio, essa audiência do secretário com os deputados vai ser muito importante, porque houve na semana passada, houve aquela teleconferência do governador com os deputados, com o secretário Elton participando, que gerou um atrito, porque o governador falou, o secretário fez uma exposição também, e os deputados sentiram que não puderam interagir. Apenas 3 ou 4 deles, selecionados ali na hora, puderam falar, o governador teve que sair, e isso gerou mais desgaste do que explicação. Então, esse momento, o secretário à disposição dos deputados vai ser importante para tirar esse tipo de dúvida. Existe muita dúvida ainda sobre, por mais que o governo ele se comunique diariamente, ele apresente as questões, a gente vê que o isolamento social ele tem gerado alguma apreensão nas pessoas, muita gente tem criticado, algumas pessoas têm até fazendo campanha contra o isolamento. O isolamento ele tem uma contradição do isolamento, é que quanto mais ele funcionar, mais ele parece desnecessário, não é? E é assim que as pessoas estão indo para a rua mais do que deveriam com o decreto. A gente vê que o governo está começando a ceder essas pressões para afrouxar o isolamento total, foi abrindo pontualmente parte do comércio, dependendo do tipo de serviço, e sinaliza para a semana que vem uma abertura maior, apostando e pedindo para as pessoas continuarem só saindo de casa caso seja necessário. A gente tem, eu fico pessoalmente apreensivo com isso, porque a tendência das pessoas é sair, o comércio vai estar aberto, as pessoas têm que trabalhar, as pessoas e à medida que demorou também, os próprios auxílios que agora começam a ser pagos pelo governo federal para minimizar esses efeitos, eu temo muito que a gente daqui a algum tempo a gente se arrependa do afrouxamento, e um arrependimento que não tem volta. A gente vê o que está acontecendo no resto do mundo, e a gente não quer que aconteça aqui, e a gente também sabe que existe uma conta econômica para pagar nisso. O meu medo é a gente pagar as duas faturas, porque a questão econômica ela vai acontecer de qualquer forma, porque é mundial esse ciclo. Então, eu vejo o governo do estado tomando as medidas com muita dificuldade. A questão hospitalar, eu não tenho detalhe, mas a gente vê que eles estão diariamente na comunicação dando esse feedback. Agora, eu temo muito pelo afrouxamento do isolamento social. Antes de passar para o Emanuel, eu queria uma avaliação tua, Piara, sobre essa questão da comunicação. O governador tem liderado esse processo, participando de lives praticamente diárias, de coletivas ao lado dos secretários. Você acha que o governo está conseguindo se comunicar e passar esse recado adequadamente, da importância do isolamento social para conter e achatar essa curva de aumento de contaminação? E depois não ter o problema de superlotação no sistema de saúde? Eu vejo que há alguma dificuldade. O governador é a autoridade, a liderança que é o fiador desse isolamento em Santa Catarina. Ele está bancando, ele está garantindo. Em alguns momentos ele titubeia. Teve aquele momento que ele titubeou e disse que ia começar a fazer na semana seguinte. O prefeito aqui de Florianópolis, Jean Loureiro, reagiu imediatamente e disse que em Florianópolis seriam mantidas. Aí depois o próprio governador acabou recuando, alegando que não vinham a ajuda federal, não estava vindo no volume necessário, e isso criou, acho que, uma crise de autoridade. O governador, que era o grande fiador do isolamento social, na hora que ele titubeia, as pessoas começaram a titubear também. E aí, na medida que alguns comércios foram abrindo, as pessoas começaram a ir para a rua. A gente vai no mercado hoje, eu fui no supermercado ontem à tarde, e parecia um dia normal. Só não era normal porque muitas pessoas usam máscaras. Então, parece que vai se assimilando, e o WhatsApp ele é muito forte nisso, as pessoas começam a compartilhar a ideia de que o negócio é botar máscara e ir para a rua. E eu acho que está faltando ao governo retomar essa autoridade e dizer assim, vocês precisam ficar em casa. Eu vejo que a linha muda agora, a linha é de tentar no convencimento. Não é porque o comércio está aberto que tu tem que ir para lá, tipo, vá se for necessário. A mensagem é só sair de continuar em casa, só sair
quando necessário. Exatamente, mas quando sair, usar máscara, é isso. Eu vejo o governo titubeante nisso, e quando o governo titubeia, a sociedade titubeia junto. A gente está carecendo de um maior... O convencimento tem que ser mais forte. Não estou vendo isso nesse momento. E, Emanuel, qual é a tua análise desse processo aí de estruturação do sistema de saúde e também de comunicação? Eu acho muito válida essa convocação do secretário. Eu só espero porque o coronavírus é um assunto muito denso. E as pessoas chegaram a um ponto já em que elas estão assim, elas já estão procurando outros assuntos e deixando um pouco de lado o noticiário do coronavírus. Né? Por quê? Porque o coronavírus tem sido muito negativo. A gente vem todos os dias com uma atualização de números e é sempre para mais. Né? A gente não vê algo positivo em relação à doença. O positivo, eu diria o seguinte, e eu até sugiro aqui, né, para o governo do estado, para o próprio secretário, já que vai ser convocado para ir na Assembleia Legislativa falar, que traga pelo menos o número de pessoas que estão de alta da doença, e não de alta da UTI para a enfermaria, como tem acontecido nas coletivas que ele tem comentado aí. A gente quer saber o seguinte, quantas pessoas estão curadas? É isso, pessoas curadas do coronavírus. Assim já vai dar um alento para a população que está tão preocupada. Eu tenho recebido aqui inúmeras mensagens de moradores aqui do norte da ilha onde eu moro, dizendo, Emanuel, estou recebendo aqui mensagens da prefeitura dizendo que tem um caso de coronavírus perto da minha casa. As pessoas já ficam em alerta por causa disso. Mas eu posso dar um relato aqui de uma pessoa com quem eu conversei. Ele é Uber e ele mora no Campeche. Ele veio fazer uma corrida aqui para os ingleses, onde eu moro. Ele disse o seguinte, olha, eu nunca tinha visto algo como eu vi aí aqui nos ingleses, porque a gente vê aí toda a cidade, o pessoal até por casa e tal, e aqui nos ingleses parece um dia normal. E é exatamente o que a gente tem visto aqui no norte da ilha. Se você sai sexta, sábado ou domingo, segunda, terça, nesses dias de quarentena, especialmente depois que as medidas foram afrouxadas, a gente vê um movimento absurdo de pessoas caminhando, pessoas indo ao supermercado, de pessoas que vão na lotérica, depois que começou a abrir a lotérica, filas para entrar nas agências bancárias. É um negócio assim que vai totalmente na contramão daquilo que, evidentemente, tem sido estabelecido como regra básica para combater o coronavírus, que é o isolamento social, que é as pessoas que têm que ficar em casa. Agora, é o seguinte, eu também me preocupo pelo fato de que a gente tem que, uma hora ou outra, começar a afrouxar isso. Não é possível que a vida inteira a gente fique em casa. E é também muito por isso e por essa linha de as pessoas já estarem, né, estupefatas de estar em casa, que a gente já está vendo esse movimento crescente. Agora, partimos do princípio seguinte, tem que ficar em casa, tudo bem. Então, como é que o governo vai sensibilizar as pessoas para elas ficarem em casa? Indo na linha do que falou o Piara. O governo tem que tomar as rédeas. Ok, se tem que tomar as rédeas, qual vai ser o argumento para esse convencimento? Porque até agora eu não vi argumento nenhum por parte do governo do estado. Eu só vejo um argumento fraco, que é aquele mesmo que nós já tínhamos visto, de que tem que ficar em casa, tem que ficar em casa, tem que ficar em casa. Mas, e aí? Uma pressão vem engolindo o governo, que é a pressão do setor comercial, que está pressionando para que as atividades sejam liberadas, e a gente precisa... Mas pelo que eu estou entendendo aí, vocês estão dizendo o seguinte, a mensagem tem que ser mais incisiva, Sim. mais forte, é isso? Exatamente, a mensagem tem que ser mais forte. Sem, no entanto, deixarem as pessoas em pânico, tem que ter um equilíbrio aí. Exatamente, eu sempre tenho dito que a realidade vai se impor em algum momento. Isso. A gente só não sabe qual é essa realidade. É a realidade italiana de corpos na rua, que não tem vaga não tem como enterrar, que não tem como atender? Ou é uma realidade mais amena, uma realidade de o vírus não encontrou aqui as condições que encontrou lá, o nosso sistema de saúde vai dar conta e estamos exagerando? Eu não sei. Hoje é uma batalha de narrativas, mas a gente tem uma batalha de narrativas que, ao contrário das batalhas de narrativas que a gente se meteu nos últimos anos, especialmente depois que a sociedade entrou em curto-circuito depois dos protestos de 2013 e virou batalha de narrativa, a gente tem uma batalha de narrativa hoje que envolve corpos, que envolve mortos, que envolve crise sistêmica na saúde. Eu vejo as pessoas que defendem com tanta afinco a liberação do comércio nesse momento e assim, eu não tenho argumentos para dizer porque eu não posso dizer essa pessoa está errada. Mas se eu estiver errado e ela estiver errada, a consequência dela é o pedido de desculpas das autoridades de Milão. A gente não quer que
o pedido de desculpas das autoridades de Milão. Então, a gente tem, eu acho que a cautela extrema ainda é o processo que a gente tem que ter. O que você está dizendo mais ou menos é que tem muito achismo também, né? É muita gente falando sem conhecimento de causa. E o Ministério Público, eu quero entrar nesse assunto agora, até em função disso. O Ministério Público instalou um procedimento administrativo agora, nessa semana, no último dia 6, subindo um pouquinho o tom em relação ao governo do Estado, pedindo informações sobre quais os dados técnicos que o governo está levando em conta para tomar as medidas, as decisões que está tomando em relação ao coronavírus. Eu acho isso relevante, né? Porque muita gente está falando sem ter conhecimento de causa, e daí entra até na questão política, né? Que a gente até pode falar um pouco a seguir, principalmente no plano federal. Esse pedido de informações do Ministério Público ao governo do Estado é importante sob esse ponto de vista, ou seja, por que está tomando as decisões que está tomando e com base com que informações epidemiológicas. Ele entra na mesma linha da Assembleia Legislativa botando para votar o ato de citação dos decretos. Eles querem que o governo chame o poder e agora cansou de esperar o poder chamar, o governo chamar, e intimou o governo a se explicar. Na Assembleia Legislativa, o governo tem 10 dias, agora 9, 10, 8, para justificar esses decretos. Agora, o Ministério Público faz esse pedido também com justificativas nessa linha. Então, são os poderes que também são parte da sociedade, estão querendo essas explicações mais detalhadas do governo, não estão satisfeitas com a live diária do governador com o secretário, com algumas perguntas feitas pela imprensa. Eles querem detalhes. Então, isso significa, se precisa chegar nesse ponto, é aquilo que eu falei lá atrás, tá faltando interação entre esses grupos. E os representantes desses grupos tinham que estar o tempo inteiro ali, e não é o que a gente está vendo. E o Ministério Público também quer essa questão de sanções claras, né, em caso de descumprimento de alguma medida imposta pelo governo do Estado. Ele quer entender que sanções são essas. Ou seja, essa semana a gente teve aí, por exemplo, uma pessoa que descumpriu a quarentena e foi multada aqui em Florianópolis. Tá, ok, tudo bem, aplica a multa. Alguns estabelecimentos também foram multados. Estabelecimentos também foram multados. Um mercado foi fechado em Florianópolis porque tinha 3 pessoas com coronavírus que estavam trabalhando no supermercado. Ou seja, é uma situação dramática essa que a gente vê de um corre para um lado e outro corre para o outro. Agora é o seguinte, é o que a gente falou desde o início, tem que ter uma sintonia fina entre todos os poderes, inclusive o Ministério Público agora solicitando essa sintonia fina para a gente entender ao certo, tudo bem, olha, o comércio abriu, qual é a sanção? Vai caçar o alvará? Pois é, mas aí isso não é função do Estado, isso é função da Prefeitura, é a Prefeitura que regula o comércio. Ou seja, vocês viram como é complexa essa situação de tentar cuidar e fazer a gestão do processo para que as coisas não saiam do controle? É um negócio muito sério. Então, o Ministério Público está tentando ser digamos assim, a ponta do nó para tentar encontrar todo mundo nessa história toda. Uhum. E essa discussão sobre saúde e economia, né, que resvalou muito para a questão político-partidária também, especialmente no âmbito federal. Qual a avaliação que vocês fazem, assim, né? Muitos dizem que o remédio para combater o coronavírus pode ser muito forte e não conseguir, e ter um efeito muito grave na economia, com muitos desempregados, enfim. Como conduzir essa discussão aí de uma forma equilibrada e racional, nesse momento? Bom, isso também entrou na batalha de narrativas, né? A gente tem criou uma dualidade entre economia e saúde, qual que a gente deve olhar mais. É nisso que eu digo que a realidade vai se impor, porque a gente vai ter que enfrentar as duas coisas, e vai ter que enfrentar ao mesmo tempo. A economia brasileira, que já vinha patinando, que já estava mostrando dificuldades de reaquecer, ela vai sofrer esses efeitos não só pela nossa própria dificuldade interna do comércio fechado, de reabertura, do movimento que diminui, mas os efeitos no mundo inteiro. Então, isso afeta no Brasil. Então, a gente tem que não pode fazer essa falsa polarização que o Brasil adora
tem adorado se manter em falsas polarizações, e essa é a mais falsa de todas, porque a gente não vai ter como deixar morrer 5, 6 mil pessoas para preservar a economia. A gente vai criar uma situação de caos muito maior. A gente tem que achar as medidas ao mesmo tempo, a gente tem que pensar as medidas ao mesmo tempo. O governo federal, apesar dos titubeios de Jair Bolsonaro e das suas fixações, digamos assim, agora é a do remédio, ele lançou um pacote para o Congresso Nacional de ajuda às pessoas que ele é robusto, ele poderia ser maior, mas ele é robusto. Ele vai dar uma segurada na vida das pessoas e ajudá-las a mantê-las em casa, ajudar a economia a não gerar, a não colapsar. Tem medidas que são medidas das próprias pessoas. Funcionário público que tem o seu salário inicialmente garantido, essa pessoa não pode parar de consumir, ela tem que ajudar a economia a rodar. As pessoas que conseguem manter os seus empregos nesse momento, as pessoas que têm a possibilidade de consumir não podem deixar de consumir, porque isso vai afetar toda a roda. Então, não é só um esforço de governo, é um esforço pessoal também, é um esforço de sociedade. A gente vai ter que se livrar do problema de saúde, gerando o mínimo possível de efeitos de economia a partir de ações do governo, mas a partir de ações pessoais. Isso é um impacto da sociedade como um todo. E não é só o empresário que fica ameaçando que vai demitir gente porque é para ganhar alguma coisa. Como é que esse empresário pode contribuir? A gente vê que tem empresas com diferente postura nesse momento. Inclusive, a gente tem que lembrar das empresas que têm feito ameaças e chantagens, lembrar delas com muita força quando isso passar. Como é que elas agiram, como é que elas foram solidárias nesse momento de crise. A conta, na realidade, vai chegar para todo mundo, né, Manuel? A conta vai chegar para todo mundo, mas é o seguinte, né? A gente tem que entender também que o Brasil é um país que não tem a mesma força de reestruturação como, por exemplo, tem os Estados Unidos ou como, por exemplo, tem a China, né? Que foi o epicentro do coronavírus e que a gente já vê uma retomada econômica em curto prazo na China. Mas não dá para comparar a China com o restante das nações. É que a China é uma força econômica muito forte, industrial e tal. Ok, beleza. Mas a gente pode comparar o Brasil com os Estados Unidos. Os Estados Unidos está mergulhado numa crise econômica profunda já por conta do coronavírus. Eu assisti uma reportagem há cerca de uma semana, acho que foi na Globo, de uma série de demissões, ou seja, o governo está mandando cheque para as pessoas em casa. Mais ou menos a mesma coisa que está acontecendo aqui, só que é diferente. Lá eles mandam um cheque e aqui tem que fazer um cadastro num aplicativo para ganhar um dinheiro do governo federal para poder sobreviver. Mas os Estados Unidos, passada essa confusão, vai se reerguer num estalar de dedos. E o Brasil nunca vai acontecer isso tão rapidamente ou em tão curto prazo como outras nações. Por quê? Porque o Brasil tem um problema bastante sério, que é a política que não colabora para o desenvolvimento do Brasil, a política que não ajuda o Brasil a elevar essas polarizações que atrapalham o Brasil, né? A gente tem que entender que nós precisamos, e o coronavírus está servindo de exemplo nesse momento, que é um momento em que todos têm que estar muito mais unidos do que nunca para poder passar o problema e depois mais unidos ainda para reconstruir o país, porque nós vamos estar mergulhados numa crise econômica sem precedentes, assim como já saímos de uma, estávamos colocando a cabeça para fora da água, e aí de novo entramos em outra crise econômica agora. Então precisamos de uma união muito forte, e uma união de políticos, sem devaneios políticos, devaneios psíquicos de seus administradores dos poderes. Precisamos, sim, de união, diálogo para ajudar o país a levantar, porque senão nós vamos continuar achando que o problema é sempre o político, e não. O problema em si é o sistema. Nós precisamos juntos melhorar o sistema. Manuel Piara, a gente vai fazer mais um intervalo. A seguida, a gente vai continuar discutindo sobre essa reconstrução, que certamente será necessária, e o legado da era pós-Covid. Estamos de volta com a edição extra que está discutindo a pandemia do coronavírus. Os nossos convidados são os jornalistas do Piara Bosque, do Grupo NSC, e Manuel Soares, do Jornal Conexão Comunidade. O Piara e Manuel, a gente terminou o bloco anterior falando dos reflexos aí da pandemia, a fase pós-Covid. O Emanuel estava falando da questão financeira, recessão, crise. O país estava começando a se recuperar num ritmo muito lento, né?
e agora tem essa situação. O que vocês projetam até para o final do ano? Eu conversei ontem com um empresário do setor de eventos, por exemplo, aqui de Florianópolis, que é um ramo um dos setores que mais está tendo prejuízo. Ele acha que só em dezembro, mais ou menos, até início de janeiro, a coisa começa a melhorar para esse setor, se tudo correr conforme os especialistas estão falando em relação à curva dos casos do vírus. Qual vai ser o legado dessa pandemia para o país? O setor de eventos é justamente o que vai ser mais prejudicado, provavelmente, porque eles têm que parar nessa área. Justamente, eles vivem de aglomeração de pessoas, viagens... É o que vai parar mais tempo, né? Provavelmente. Vai mais tempo parado e que vai precisar de uma ajuda forte para retomar, inclusive. Até porque é o tipo de coisa que, no momento de crise, muitas vezes muitas pessoas cortam porque consideram supérfluo. Então, é uma dupla luta para retomada. Vai ser um setor que vai ter que receber um carinho muito, muito especial da sociedade quando retomar. A gente não sabe muito exatamente o que vai ser do fim desse processo. A gente está ensimesmado, a gente está dentro das nossas casas, a gente está refletindo muito, a gente está mudando hábitos. O que vai acontecer quando a gente voltar? Ainda é muito difícil projetar. Tem coisas que a gente vai ser diferente. Uma das coisas que eu tenho pensado é que a relação do brasileiro com o SUS, talvez ela melhore, porque o SUS sempre foi uma genia, alguém a ser criticado, que sofria uma crítica muito forte, como um negócio a ser evitado, e a existência do SUS nesse momento é uma das salvaguardas que a gente tem. A gente consegue ter o Brasil unido por uma rede de atenção à saúde, que lugares mais desenvolvidos que o Brasil não tem. Os Estados Unidos não tem o SUS, por exemplo. E a gente tem essa garantia, tem essa salvaguarda. Se a gente conseguir levar o recurso, a gente consegue chegar nas pessoas. E isso é uma construção que o brasileiro deve se orgulhar. E lutar para que nunca mais haja o subfinanciamento da saúde, como aconteceu muitas vezes, e a gente vivia tendo várias discussões sobre as tabelas do SUS, e os governos não foram barrigando isso, foram deixando, governos de esquerda e de direita mantiveram o subfinanciamento do SUS. O SUS é um bem do Brasil, e ele vai nos ajudar muito a superar essa crise melhor. Então, eu espero que ele ganhe um carinho maior dos brasileiros a partir desse momento. Uma discussão macro, você acha que vai ser essa? A questão da saúde pública e do SUS, quer dizer, investimentos, e como é que está a situação e como é que pode ficar melhor? A gente discute muito a saúde pública pelo que falta, mas não discute o que a gente tem e o que a gente precisa. Então, a gente pode ajustar esse foco. Tem coisas que que acho que melhor na questão pessoal. A gente vai valorizar mais as coisas que a gente perdeu nesse momento. Mas a questão da economia, eu imagino que vai demorar bastante a atingir os níveis de consumo que fazem a economia girar, porque as pessoas vão estar muito ainda assustadas, retraídas, evitando gastar. Mas isso é uma percepção pessoal. A gente não tem muita noção do que vai acontecer quando isso acabar, porque a gente não sabe quando é que isso vai acabar. E a gente pensa muito no que vai ser o primeiro dia, e acho que duvido que vocês consigam dizer o que vão fazer no primeiro dia de liberdade pós-quarentena, porque é tanta coisa acumulada, e acho que o Brasil vai viver isso nesse mesmo momento. Agora, sob o ponto de vista social, é uma perspectiva sombria, né, de aumento de pobreza e, num primeiro momento, desemprego, pessoas... vocês fazem essa... A necessidade das pessoas em relação ao Estado vai aumentar. O Estado vai ter que garantir condições mínimas. O Bolsa Família provavelmente vai ser um instrumento muito forte nesse momento, e até a economia conseguir reagir e as coisas começarem a andar. O Brasil vai sofrer muito. A gente vai sofrer muito a questão da saúde, porque o pico não chegou, o pico vai chegar, a gente vai ver as pessoas... A gente tem esse problema no Brasil de a gente não está conseguindo fazer os testes, então está claramente subnotificada a questão da contaminação do coronavírus. A gente
e isso também facilita as pessoas a duvidarem da força do coronavírus, essa subnotificação, e então a gente vai passar pelo drama da doença e pelo drama da economia, que também já acontece, mas vai ser pior. Então, o Brasil vai ter que tirar força de onde nem sabe que tem. Santa Catarina, nisso, pode ajudar muito, porque Santa Catarina é um estado que soube se reconstruir muitas vezes. Santa Catarina passou por... perfil diferenciado, né? Passou por muitos dramas climáticos, enchentes, problemas assim, e vai ser uma soma de tudo isso. Todas as enchentes que a gente passou, a greve dos caminhoneiros, que foi nacional, mas que afetou muito aqui, todas elas causaram consequências. É como se as consequências de tudo isso ao mesmo tempo. Eu falava com um senador Espiridion Amin, que relembrava a época que ele foi governador e que ele enfrentou aquelas enchentes de 83, as históricas enchentes do Vale, do Sul, e na época se construiu um pacto de não demissões. Esse pacto de não demissões foi construído, não foi imposto por uma lei, foi construído com o governo, com a sociedade, com o que o governo pode dar para as empresas garantirem que não vão fazer essas demissões. A gente vai ter que construir muitos desses pactos quando a gente conseguir sair desse momento. Todo mundo vai perder um pouquinho. Vai fazer. E eu espero que a gente, como sociedade, saia melhor desse episódio. Porque a gente entrou nele muito conflagrado, muito mal-humorado, muito brigando com as coisas, e a gente vai ter que se unir muito para sair disso, e essa união pode dar uma melhorada. Tenho essa esperança de que a sociedade saia melhor desse processo todo, Fábio. E, Emanuel, na tua avaliação, do seu ponto de vista cotidiano, quais os hábitos que as pessoas, eu acho que vão mudar, que essa pandemia vai fazer com que as pessoas mudem? Hábitos cotidianos, simples. Sim. Eu acho que uma das coisas que vai mudar a partir do momento, e que o Pierre falou ali até, eu estava aqui pensando comigo, o que eu faria no primeiro dia, fim de quarentena. Eu, sinceramente, até agora não sei, né? Mas eu confesso que uma coisa muito pessoal, eu já também estava um pouco estupefato de estar em casa e eu tinha, assim, uma certa rotina de sair à noite, né? Ir, de repente, num restaurante e tal. Isso ajuda a quebrar a rotina. Agora, ficar em casa é bastante complexo. Mas eu acho que uma das coisas que vai mudar bastante nesse retorno, nesse pós-quarentena, que a gente não sabe ainda quanto vai ser, é o fato do transporte público. Isso aí vai ter que mudar. Nós teremos que ter um novo comportamento. Porque até o momento o governo diz que não tem previsão, né, de quando vai voltar o transporte público, porque ele diz que o transporte público é um vetor da doença. Beleza, ok. Mas depois que isso voltar, que o transporte público voltar, o coronavírus ainda vai estar aí. Vai estar aí, teremos pessoas contaminadas, teremos pessoas com suspeita da doença. E as pessoas vão poder andar aglutinadas, que nem uma lata de sardinha dentro dos ônibus. E isso não vai mais poder acontecer. Haja visto o que as medidas tomadas até aqui, né, de paralisação do transporte, de autorização para a polícia desmobilizar pessoas que estejam aglomeradas em algum ponto. Então, com certeza, sem sombra de dúvidas, algo passará no transporte público, que é o meio oficial de locomoção da massa, né, da maioria das pessoas. As pessoas não vão poder mais andar em pé ou aglutinadas dentro do ônibus, né, com 50, 100 pessoas dentro do ônibus em pé. É uma situação bem triste essa, mas e aí? O que as empresas de ônibus, e eu nem falo as empresas de ônibus então, o que os poderes, que são os poderes concedentes, vão fazer para evitar esse tipo de coisa? Porque o transporte público não vai poder ficar parado a vida inteira, né? Nós teremos um momento de retomada, de reabertura do comércio, as pessoas tendo a necessidade de se deslocar, né? E evidentemente que nós não podemos aceitar a explicação dada pelo governador em determinado momento, quando ele teve aquele titubeio que o Piara comentou, né, de vou liberar e daqui a pouquinho não, voltamos atrás e não vamos liberar mais nada. Mas a gente vai liberar e as pessoas que encontrem a forma que elas quiserem de se locomover. Não, o governo não pode agir assim. As pessoas precisam de uma maneira de locomoção. Ok, então se precisa dessa maneira, a gente precisa entender quais são as medidas de higiene, quais são as novas regras de convivência. Acho que passa por aí, acho que essa é a frase-chave. Novas regras de convivência. No transporte público, os ônibus só andam com pessoas sentadas, vão sair do terminal, não pode ter ninguém em pé. É isso que nós precisamos entender, talvez, para a retomada do transporte público. Eu volto a frisar. Não pode ficar parado a vida inteira. E só para complementar essa linha de raciocínio, tem um conhecido aqui
o Piara Igadotti, que trabalha em empresa de ônibus, ele recebeu a metade do salário, né? E a empresa disse que se o ônibus voltasse até o dia 12, né, talvez até domingo ou segunda-feira, mais tardar segunda, então, dia 13, talvez aí a empresa pagasse o restante do salário, porque daí entraria recursos em caixa para pagar o salário. E não é o que a gente está vendo. Então, como ficam essas pessoas também, esses empregados? Porque as pessoas vivem daquilo que elas ganham, do trabalho delas, e elas encaixam a realidade financeira delas dentro daquilo que elas recebem. Você imagina receber metade do que você está recebendo normalmente. Sim, é uma situação muito, muito triste. E normalmente não tem uma reserva financeira Exato. que permita uma folga nesse sentido, né? Quem e mesmo tem, os empresários. Né? Não tem, as pessoas não têm mesmo os poupança. setores. O setor, uma fonte minha do setor de bares e restaurantes me disse o seguinte, que mesmo as grandes redes do setor de bares e restaurantes conseguem ficar numa situação assim, no máximo um mês. 3 semanas, um mês. Imagina o restaurante pequeno, por exemplo, que depende da receita diária para poder pagar o funcionário no final do mês. E aí eu penso o seguinte, Gadotti... Isso a gente está falando do empresário, do trabalhador, mais ainda. Eu penso o seguinte, a gente estava vivendo, né, até então, até a entrada nessa quarentena, algo que tinha sido muito positivo. As pessoas até nem enxergam assim, mas a temporada de verão em Santa Catarina, e Santa Catarina é um estado que tem uma pujança turística muito forte, a gente viveu uma temporada de verão muito boa. Né, aqui no norte da ilha onde eu moro, as praias estavam lotadas, os estabelecimentos estavam vendendo e tinha muito turista interno, ou seja, turista do Brasil. As pessoas vieram para cá, né, para aproveitar o verão nas praias de Santa Catarina. Beleza, ok. Só que eu fico muito preocupado com esse setor do turismo, pela perspectiva do que nós poderemos ter no próximo verão. As pessoas com medo, talvez, não saiam de casa. As pessoas com medo de se contaminar com o coronavírus talvez não peguem um avião para vir a Santa Catarina. E aí como é que você faz? Você tem milhares de pessoas que vivem do turismo, que trabalham em bares, restaurantes, em hotéis. Tem um hotel aqui que demitiu 300 pessoas numa tacada só. Sim. A expectativa é que mesmo depois da retomada, essa retomada vai ser muito lenta, né? Não vai ser de uma hora para outra. Isso também preocupa o empresariado. E aí vai de uma retomada da confiança também. A gente tem que ter uma confiança. E isso parte da política. Os governantes têm que levar essa confiança para o povo dizer assim, não, a gente vai sair, a gente vai gastar ou a gente vai ir de férias para Santa Catarina, porque evidentemente lá é bom. É a confiança, a palavra-chave. A gente está com pouco tempo aqui para encerrar o programa, mas eu queria perguntar mais uma coisa ainda para vocês, que é o seguinte. O governo acenou com a liberação do comércio a partir de segunda-feira, agora, dia 13, só que com o transporte coletivo, em princípio, parado ainda. Como é que vocês imaginam essa situação? E segundo, a pressão, se isso acontecer, se essa liberação realmente se efetivar, a pressão do transporte, das empresas de transporte para voltar a funcionar vai aumentar. Aumentar ainda mais. O que vem garantindo o isolamento em Santa Catarina é a não existência do transporte. Porque se a gente vê a quantidade de pessoas que estão na rua, mesmo com todas as medidas de restrição, e se houvesse a possibilidade de ter o transporte coletivo, certamente seria muito mais e não haveria isolamento. Seria uma atitude isolada das pessoas. Mas eu entendo que o governador Moisés tem essa convicção de que, como ele disse que vai abrir o comércio, mas vai continuar estimulando as pessoas a ficarem em casa, ele vai manter essa restrição sobre o transporte. O comércio que quiser abrir, que sentir a necessidade de abrir, vai ter que viabilizar a ida do seu funcionário para lá. Como isso vai funcionar, cada um vai criar, as redes maiores vão ter certamente maior facilidade nisso. A pressão da empresa de transporte, isso é outro momento que a gente vai ver, eles costumam fazer, eles vão chorar bastante as pitangas e certamente vamos ajudar a pagar essa conta também, Fábio. Emanuel. É uma situação complexa. Agora, eu não aceito que o governador dê a mesma desculpa que ele deu da vez passada. Né? Assim, pessoas que encontrem sua alternativa e cada um por si, Deus por todos. Não é assim que a banda toca.
né? As pessoas precisam de transporte para ir trabalhar, as pessoas precisam de transporte para ir consumir. Isso é o mais importante de tudo, né? Porque não adianta a empresa abrir as portas. Ah, tá, vamos abrir as portas e aí a gente manda buscar os funcionários em casa. Tá, mas e aí, quem é que vai entrar aqui para comprar? Esse é o detalhe principal. As pessoas precisam de ônibus para se deslocar para o centro da cidade, onde tem o comércio, para se deslocar ao shopping, que não é o caso que vai abrir tão cedo, pelo que a gente está notando. Mas, enfim, abrindo o comércio de rua, precisa de transporte para a cadeia girar, porque senão, se não tem transporte, a roda não gira da economia. Então, depende muito a retomada do transporte coletivo também para que a gente tenha uma retomada. Isso eu vou divergir, porque se o transporte for liberado, não existe isolamento nenhum. As empresas vão ter que viabilizar as pessoas. Quem tiver uma necessidade de fazer o consumo, não é a hora de pensar no consumo. É a hora de não liberar geral. Isolamento. E se houver transporte, acabou o isolamento. Acabou completo. Se ele afrouxa a liberação do comércio e ele libera o transporte, acabou o isolamento. Acabou. Podemos ir para a rua, acabou a vida normal e depois a gente empilha os corpos. Não sei. Não sei se essa é a medida. Se liberar o comércio já é uma medida temerária, fruto de muita pressão. Se liberar o transporte, acabou. Voltamos à vida pretensamente normal. E não sei se a gente está pronto para isso. Falando em vida normal, eu tenho lido muitas reflexões aqui e de fora sobre como é que vai ser, quais serão as mudanças no mundo depois da Covid-19. Vocês acham que o mundo será mais solidário, por exemplo, e com uma consciência coletiva maior? Com certeza, o mundo vai ser muito mais solidário a partir de agora, porque a gente vai ter aí as pessoas, pelo menos a demonstração de que isso está acontecendo, a gente tem visto aí, né? Pessoas mais preocupadas com as outras pessoas. São pessoas fazendo movimentos para arrecadar alimentos, para fazer quentinhas, marmitas, para doar para quem não tem o que comer. Então a gente está vendo uma solidariedade, isso é muito bonito aí pelo estado afora. Eu acho que sim, a gente vai ter um mundo muito mais solidário, as pessoas muito mais unidas e talvez uma desmobilização dessa polarização. Isso, pelo menos, é um indicativo. Não digo que vai acontecer, não bato o martelo, mas a gente está vendo, pelo menos, um indicativo na vida real, agora na rua, de que isso já está acontecendo. Eu vejo que tem as duas coisas, né? Isso que o Emanuel falou, eu já tinha citado antes. Existe muita solidariedade. Eu vejo muitas pessoas se juntando para fazer máscara para doar. Tem uma amiga que está fazendo máscaras para doar para um asilo aqui, Antônio Carlos. E esse tipo de gesto tem se expandido, as pessoas estão querendo ajudar, mas ao mesmo tempo tem gente bolando esquemas para fraudar o auxílio do governo federal, de levar pessoas a entregarem os dados para elas sacarem o dinheiro, para aplicativo falso. E isso é o pior, que também surge nesses momentos de calamidade. A leitura do ensaio sobre a cegueira do Saramago ajuda muito a entender esse momento em que há uma sensação de cada um por si, e a gente vê a mesma sociedade que se ajuda é a mesma da pessoa que estoca álcool gel nos primeiros dias e depois falta para os outros. Então, a gente vai ter que se reinventar, a gente vai ter que exaltar muitos bons exemplos e criticar muito fortemente os maus exemplos. É o momento de separar o joio do trigo e até de conscientizar quem acha que pode, nesse momento, há margem para levar vantagem. Não há margem para levar vantagem, porque o corona não escolhe, o corona está no ar. Beleza. O Piara e Emanuel, obrigado pela participação de vocês. Até a próxima. Um abraço, obrigado. Obrigado pela companhia. Obrigado pela companhia e respeitem as regras de distanciamento social. Se puderem, fiquem em casa e até a próxima.